É... Tá, então, a aula passada a gente viu o quinhentismo, né? Foi a primeira escola que a gente pode ver do Brasil. Mas hoje vamos ver o Barroco, né? Que de fato é a primeira escola que tem um padrão, né? Que tem uma organização estética que a gente pode separar, né? Já que no quinhentismo tinha manifestações sobre o Brasil, aqui a gente vai ter textos literários que vão estar mediados por um padrão estético, por um padrão literário, que a gente pode separar por características. Então vamos lá ver essa escola literária que é muito interessante, né? Eu adoro, pelo menos. E, enfim, cai na prova. Aqui tem uma imagem, né? Uma, uma catedral, né? E aí, por que isso aqui é barroco? Né? O que pode marcar isso como barroco? Então, a gente vai ter a aula hoje, ter a explicação, e depois vou retornar a isso, tentar entender por que algumas catedrais são barrocas, as pinturas são, por que elas são barrocas? Vamos chegar lá em alguma hora depois da aula. Então, inicialmente, vamos ver o contexto histórico do mundo e do Brasil para entender o que estava acontecendo nesse período, né? Porque, nesse caso, é muito importante. Então, no mundo acontecia a Contra-Reforma, né? Como vocês devem saber, né, foi um movimento da Igreja Católica, né, que tentou renovar a fé do povo europeu depois da Reforma Protestante, né? Que foi aquela reforma que ficou aproximar a Igreja do povo e tal, de traduzir a Bíblia, quebrando rituais muito caros e coisa do tipo. Né? A Contra-Reforma, o que ela trouxe? Primeiro, ela retomou o Tribunal de Santo Ofício, né, que é a Inquisição, né, que é um tribunal que buscava punir hereges, bruxas, pecadores em geral. Né? Então, rolava muita tortura, rolava muita morte, né, para aqueles que fugiam da fé. Inclusive, tem aí no caso é mais uma carteirada minha coisa. Tem tem um conto do Dostoiévski que está dentro de um romance dele, que ele diz assim, né, se por algum acaso Jesus retornasse para a Terra na época da Inquisição, o que aconteceria com ele? E aí ele diz que seria morto, né? Que os inquisidores iriam ficar assim, cara, qual é o teu problema? Tu vai, morre, some e agora tu volta? Não. Né? Quem manda aqui é a igreja. Né? E aí eu matar ele. Acho. Uma grande porrada seca do Dr. Evans. Continuando aqui nessa aula, que não é sobre ele. E aí a Inquisição ela vai proibir livros e, para nós, o que é importante? Ela vai incentivar a catequese em países do Novo Mundo. Né? Então, ela vai enviar para lá jesuítas, né? Que foi criado nesse período. Né? Então, vamos lembrar, né, na aula passada, que os jesuítas vieram para cá com essa proposta, essa missão de catequizar os indígenas. Né? Então, essa missão permanece e se torna mais forte. Né? Se torna mais forte. Certo? E no Brasil, o que está rolando no Brasil? É período colonial ainda, né? Sabe, até 1822, isso. A capital do Brasil, até então, né, na época de 1500, era Salvador. Só que ela foi transferida para o Rio de Janeiro, né? Já que o ciclo do açúcar lá no Nordeste estava decaindo já que os portugueses encontraram ouro em Minas Gerais. E aí eles preferiram roubar ouro do Brasil do que continuar produzindo açúcar, né? E aí, nesse período também houve a invasão holandesa lá no Nordeste, né?
E aí isso é importante, né, porque por pouco a Holanda não consegue invadir o Brasil e nos colonizar. Né? Como é que seria a gente colonizado por holandês? Seria uma loucura também. Né? Tá, entendido isso, o que é importante? Né? É entender que há um movimento global não, né? Um movimento da nossa colônia, da nossa metrópole, né? Dessa reivindicação da fé, desse retorno à religião, e, no nosso caso, dessa catequização em massa do nosso povo, e o Nordeste perde o centro, né? Perde o foco. Isso é importante para o nosso entendimento de preço literário desse período. Mas como é que funcionava o Barroco? Né? Quais são as características? Né? O que marca o Barroco é culto ao contraste. Né? Essa é a marca do Barroco, esse é o nome do Barroco. Culto ao contraste. Mas contraste do quê? Carne e espírito, né? Então, o do terreno em tensão com o do espiritual. Né? Vamos lembrar, né? Bom dia, Vinícius. Vamos lembrar que como a gente viu né, agora na Contra-Reforma, havia para a igreja estava se perdendo a fé, né? As ovelhas estavam se desgarrando, né? Então, havia uma tensão clara entre carne e espírito em termos de pensamento da época. Também tem o contraste de morte, né? Que é um para o oposto aí. Luz e sombra, que é muito marcado na pintura barroca e arquitetura também, né? Muito marcado. E o negócio racional e do místico, né? Como que isso se mistura. E aí, a ideia barroca é muito de ser uma representação daquilo que é divino, né? Daquilo que é do divino. Então, por isso, as obras barrocas são muito rebuscadas. Tem muito detalhe, assim. Né? Tipo assim, é uma poesia difícil de ler, que os caras avacalham um pouco, né? Eles enchem de detalhe, de palavra nova, né? De construção assim, tá diferente e tal. E aí, às vezes, né, é comum valorizar tanto essa estética, né, essa forma, né, esse artesanato com a linguagem, que às vezes o conteúdo é menos importante. O conteúdo é em segundo plano, ou às vezes não existe, né? Fica muito ao léu. Então, a ideia aqui, muitas vezes, é ter uma primeira olhada mais, isso aqui é bonito. Não entendi nada, mas é bonito, né? A ideia é pouco por aí. E aí vai utilizar muitas figuras de linguagens, muitas, né? Visto que é um poema, né? Principalmente antítese e paradoxo. Né? O que é isso? A antítese seria inserir termos opostos que não se contradizem, mas eles estão lá marcados, né? Então, se a gente falar assim, morte e vida severina, né? Morte e vida são termos opostos, mas nesse discurso não se contradizem. Eles são só antônimos. Ah, ontem de manhã fez sol, à tarde fez chuva. Né? São termos opostos nesse sentido, né? Mas não se contradizem. Não aconteceu junto, por exemplo. Né? Já o paradoxo é como se contradiz as ideias. Então tem aquela música, né? De Caetano Veloso que diz assim: para se viver é preciso morrer. Aí, no caso, é uma ideia contraditória, porque não é absurdo, né? Já que é um termo oposto que não pode ocorrer junto, né? Não tem como ocorrer junto. Então, isso é um paradoxo. E aí temos a metáfora, né? Que no caso seria atribuir novos sentidos às palavras, né? Por meio de jogo, de alegorias e tal. E tem o quiasmo, né? O que é o quiasmo? Ele é um processo, né, de criar uma antítese da sentença. Né? Como assim? Eu meio que coloco um espelho na sentença e ele vai refletir para o lado. Vamos ver aqui exemplo, que é uma fase dele pelo exemplo. Diz assim: vinhas fatigada e triste. Aí vem aqui o espelho. E triste e fatigado eu vinha. Né? Perceba que o espelho, a oposição, na primeira sentença, vinha, vem como primeiro,
e na segunda vem como terceiro, fastigado no meio, triste que veio no final, na primeira vem iniciando a segunda, né? Então, essa vírgula demarca um espelho aí, né? Interessante essa construção. Outras, anáfora, né? A anáfora é quando se repete a mesma palavra ou a mesma frase no início de cada sentença. Aqui, por exemplo, na Taga de Março, né, que diz assim, é o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é um resto de pouco, é um pouco sozinho. Que é essa questão do eu. Isso é a anáfora, né? Então você cria uma repetição para intensificar o sentido ou criar um ritmo. Nesse caso, é criar um ritmo mesmo. Também tem inversões sintáticas, né? Que seria você transpor uma parte da sentença para um lugar que não é o esperado. Então, olha só. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. E aí, no caso, esse quem sabe, ele foi retirado do seu lugar comum e colocaram no meio. Porque normalmente seria, queria usar uma camisa de força, quem sabe. Quem sabe. Certo? O paralelismo seria criar simetrias, criar harmonias na expressão, né? Então, vi um gato na janela, um cachorro no banco, um pássaro no telhado e uma flor no jardim. Então, todas as palavras, elas vieram acompanhadas de um no alguma coisa, né? Eu não poderia colocar, por exemplo, vi um gato na janela, um cachorro no banco, um pássaro e uma flor no jardim. Você fica esperando que venha alguma pássaro no telhado, no alguma coisa, para poder criar essa harmonia. Esse é o paralelismo, certo? Vamos ter agora conceitos claros barrocos, que é o cultismo e o conceptismo. O que é isso? O cultismo tem a ver com palavras, né? Ser culto, ser culto. Então, é uma linguagem muito rebuscada, muito extravagante, né? Que se utiliza jogo de palavras, né? Que é o ludismo verbal. E aí vai ter neologismos, que seria a criação de novas palavras, vai ter metáforas arrojadas, né? Diferenciadas, hipérboles, que seria um exagero do discurso, né? E aí também é conhecido como gongorismo, porque ele foi criado pelo Luís de Góngora, um poeta ibérico. E aí o cultismo tem a ver com como dizer. A ideia é como dizer, ou seja, é criar as palavras, jogar com elas de modo a ficar bem rebuscado. E aqui no Brasil, o queridíssimo Gregório de Matos é o que mais se utiliza esse processo, né, do cultismo. Já o conceptismo, conceito, né, tem a ver com ideia. Então, é um jogo de ideias, é do raciocínio lógico, é da retórica. O que é retórica? Retórica é a arte do bem dizer. Né? Então, a ideia é você criar uma fala eloquente, uma fala que convença o outro. Né? Essa que é a retórica. Então, não é mais um trabalho de criar palavras, ter uma linguagem diferenciada, rebuscada, culta. Porque no cultismo, exagerado, ele não diz nada. Não diz nada. Mas aqui, eu vou precisar ter um raciocínio lógico para dizer o máximo com um milhão de palavras. É aquilo de falou pouco, mas falou bonito. Né? Então, aqui seria o quevedismo, né? Que é referência ao Quevedo, poeta espanhol. E aí, duplos sentidos, paradoxos, alegorias vão estar marcados. Então, se o cultismo é como dizer, o conceptismo é o que dizer, o conceito. E no Brasil, ele é feito pelo padre Antônio Vieira, né, que é um jesuíta. A primeira obra barroca do Brasil foi desse Bento Teixeira, a Prosopopeia, que é uma epopeia que vai contar, a epopeia que tira a primeira aula. O que é epopeia? É um poema que vai estar cantando grandes feitos da nação.
Ele vai contar os feitos do Jorge Albuquerque, que foi o terceiro donatário de Pernambuco, né? O terceiro dono de Pernambuco, em termos mais simples, né? Mas vamos ver aqui nosso querido, né, que é aí que nos interessa mesmo, Gregório de Matos Guerra, né? Mais conhecido como Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Vamos chegar lá. Ah, caramba, ele é ótimo. Né, assim, ele foi nosso primeiro grande poeta. No entanto, ele não foi capaz de influenciar ninguém. Porque o que ele fez? Ficou perdido há muito tempo. Então ele foi lá, compôs, falou mal de todo mundo e aí se perdeu. Só foi recuperado no século XIX, né? Então ele escreveu no século XVII e só 19, 18 que encontraram e viram assim, caramba, tinha um grande poeta aqui no Brasil que ninguém conheceu, né? Que é ainda isso. Então é por isso que a gente não pode falar, né, por aí que o Barroco foi uma escola em termos de poesia que influenciou outras, porque nesse caso não chegou a esse sentido aqui, ele não foi lido por muitas pessoas. Ele era baiano, de família abastada, né? Ele era rico, foi formado, foi a Portugal, voltou. Só que qual era o caso? Ele era boêmio, né? Ele era conhecido na arte da vagabundagem, né? Ele era alcoólatra. E o que acontecia? Ele era aquele alcoólatra que, sei lá, falava mal de todo mundo, quebrava as coisas, chegava em casa, se arrependia e pedia perdão para Deus. Esse, é o, esse era o padrão dele, que fica marcado na poesia dele. Então, essa parte satírica dele de criticar todo mundo fez ele ser conhecido como Boca do Inferno. Tanto que ele tem poemas pornográficos mesmo, que a gente fica assim, cara, se a gente fica meio perturbado hoje, imagine no século XVII, né? Então seria é quase que um funk proibidão do século XVII, né? Porque, assim, eu não coloquei aqui, né? Porque, sei lá, em respeito a todos, mas posso colocar nas tiras, vocês leem e entendem o que eu estou querendo dizer para vocês. É baixaria. Mas baixaria literária, né? Então, ele tem uma obra riquíssima, né? Com conteúdos muito variados. Ele mesmo é quase um barroco em pessoa, né? Porque ele tem poesia religiosa e aí a poesia satírica, pornográfica, xingando os outros. Né? Então tem esse contraste, né? E tem muita influência da tradição portuguesa e espanhola. Né? Tanto que ele traduziu o poema do Góngora Quevedo, que na época não é plágio, mas é plágio. Ele traduzia e, enfim, dizia que era dele, mas hoje em dia isso seria plágio. Só que essa tradução que ele fazia acabou que tornou ele competente em fazer poemas cultistas, no caso. E aí é uma linguagem diversa, né? Que ela é culta, que ela é coloquial, ela é das ruas, ela é mestiça e pode até ser chula, né? Aquele palavreado que a tua avó ia querer limpar com sabão, né? É da baixaria mesmo, né? Ele é isso, né? Mas uma coisa que é importante, que é da minha concepção, que ele é satírico sempre. Até em poema religioso, ele é satírico, que é até engraçado, como veremos daqui a pouco. Eu acho que ele é cara de pau demais. Vamos ver, vamos ver então a poesia religiosa dele, né? Então, ela vem expressar essa insignificância do homem perante a Deus e que ele sabe que pecou, mas busca o perdão, né? Foi aquilo que eu falei antes. Ele foi lá, encheu a cara, né? Arrumou confusão, xingou geral, mas voltou para casa arrependido, mal, com uma ressaca moral desgraçada. E aí ele vai e pede perdão para Deus. Vamos ler esse poema. E aí, eu entendo que até na poesia religiosa ele é satírico. Vamos ver porque eu acho isso. Olha só. Soneto ao Nosso Senhor. Vamos ver o que ele diz. Né? Ele diz assim: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me pido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhada. O que quer dizer com isso daqui, né?
E vai assim, olha, Senhor, eu pequei. Eu sei disso. Mas você é clemente, né? Você é conhecido por isso, né? Então, quanto mais eu pecar, mais tem que perdoar. Perdoar com mais empenho. Olha só a quantidade de pau. Né? Ele não é humilde, né? De pedir assim, pô, cara, desculpa aí pelo que eu fiz. Não, ele vai lá e diz assim, cara, eu pequei mesmo, reconheço, mas, cara, tu não é que tu perdoa? Então me perdoe. Já que eu peguei muito, tu deixa de perdoar muito. Né? Então, eu acho engraçado, né? E aí percebam aqui as marcas barrosas, né? Você fala, pequei. Não pequei. Não porque há pecado. Clemência, delinquência, pecado, perdoar. Né? Então são as marcas do contraste, né? Do contraste. Vamos continuar aqui, para vocês verem como que ele é cara de pau. Se basta a voz irar tanto pecado, a abrandar-vos, sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Então, olha só, né? Se basta ele dizer que pecou muito, né? Ele gritar, eu pequei, para abrandar sem falar algo bem leve. Porque a culpa que eles têm por ter ofendido, que é grande, né? É uma grande culpa que ele tem por ter ofendido ao Senhor. Então, o Senhor deve ter a mesma grandeza para perdoar. Para perdoar. Olha só como ele é cara de pau. Né? E aí perceba, né, a marca barroca, né? Irá abrandar, sabe? Culpa, perdão, né? Que essa é esse jogo com a antítese, né? Então, aqui no terreno eu peco. Olha a tensão carne e espírito. Aqui no terreno eu peco, né? Eu sou delinquente. Mas aí no céu não tem isso, não. Né? Tem perdão, né? Então, é esse joguete dele, né? Agora que eu acho que ele é mais pesado. Tipo assim, cara, só pode ser. Não, não. Vamos continuar aqui. Uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmar essa história. Ou seja, na Bíblia se diz que a ovelha perdida e recobrada traz glória e prazer para você, meu Deus. Olha só, então ele tá falando um pouco disso, né? Então, olha só, jogo de contraste. Perdido, cobrado, né? E aí, olha como ele mata o poema dele, como ele é cara de pau. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai-as, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha só, né? O que ele diz aqui? Ele fala assim, ó, na Bíblia, tu colocou lá que a ovelha perdida e cobrada te traz prazer e glória. Sou eu, Senhor, a ovelha mais desgarrada possível. Vai ficar de volta. Vai ficar de volta. Vai recobrar a ovelha. Porque se tu deixar essa ovelha ficar perdida, tu vais perder a tua glória. Olha como ele é cara de pau, cara. É inacreditável, né? É inacreditável. É inacreditável, né? Mas é isso daí. Para vocês verem o quanto que ele é canalha, né? Então eu não consigo lidar com esse poema, cara. Eu não consigo. Assim, tu espera que ele seja totalmente humilde, né? Mostrando que o mundo terreno é terrível e o mundo celestial é bom, mas ele quer colocar o peso em Deus, né? Diz, olha, eu pequei mesmo, pequei pra caramba, mas olha, tu que é aquele que perdoa. E tu colocou na Bíblia que quem perdoa te dá felicidade. Olha, pequei pra caramba. Vem buscar de volta, porque se tu não fizer isso, tu perdes a tua glória. Cara, como assim? Como assim? Né? Então, esse é um poema religioso do livro de Matos Guerra, o famoso Boca do Inferno, né? Olha só. Certo? Vamos passar aqui para os outros.
Então, vamos ver a poesia lírica dele, né? A poesia lírica amorosa dele, que é de sentimentos amorosos, tem a ver com a tensão entre carne e espírito. Ou seja, o mundo terreno me traz desejos, né? Desejos que são pecaminosos, né? E aí, no caso, ele vai revelar, né, a sua amada, né? Uma mulher rebela, que ela é comparada à natureza, né? E nessa época, os poetas eles eram meio loucos, porque a grande vibe deles era assim, era não poder ter, né? Era não poder ter. Assim, eu quero namorar aquela pessoa, mas eu não vou lá falar com ela. É tipo isso, e sofre com isso. Né? É a questão toda da pessoa ficar encegueirado pela outra e ficar só olhando isso, sofrendo com isso, né? Então, o que ele diz? Né? Que ele ama, que tem desejos carnais pela pessoa, só que por ter desejos carnais, ele tem culpa e sente pecaminoso por isso. Vamos ver, né? Mas o que tem que estar marcado é essa tensão de carne e espírito, né? Tipo assim, eu não devo fazer isso, né? Sentir, mas ele vê a mulher amada dele e tem desejos corporais por ela. Vamos ver aqui. A mesma Dona Ângela, né? Que é a amada dele, né? Essa primeira estrofe aqui, ela é completamente cultista, né? Olha como ele vai jogar com a palavra aqui. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem se não em vós se uniformaram. Olha só, né? Então, ele vai brincar com o nome dela, né? Anjo, Angélica. E aí ele vai criar, a partir daí, a questão entre anjo e flor. Mas perceba que ele fala aqui, não diz nada. Não diz nada, né? Anjo no nome, Angélica na cara. Ok. Isso é ser flor e anjo juntamente. Tá. Ser Angélica flor e anjo florente. Então, não tem um grande sentido aqui, né? Ele está aqui criando um jogo cultista. O que é o cultista? O como dizer. É o jogo de palavras, é o ludismo verbal. Eu estou aqui brincando com anjo, Angélica, flor, né? Então é uma. O nome dela é Ângela, né? Então está brincando com esse nome dela. Então é uma prática cultista, né? Bem barroca mesmo. Olha só. Aqui nesse estado que ele vai vir agora, ele vai demarcar a diferença entre terreno e celestial. Vamos ver. Já que Angélica é do plano celestial, anjo, e flor é do terreno. Quem vira uma tal flor que não a cortará do verde pé da rama florescente? E quem o anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Ou seja, quem é que viu essa flor tão linda que não quis cortar do pé por ser bela, né? A flor, né? Quis pegar. E que anjo é esse, né? Tão luzente, né? Que por seu Deus não quis idolatrar o anjo. O anjo é tão belo que vou idolatrar esse anjo. Não compara ela tanto a flor como a anjo. No plano terreno, flor, no plano espiritual, anjo, né? Que é a atenção barroca. Vamos lá. Se, pois, como anjo, sois dos meus altares, fores o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. O que quer dizer isso, né? Se tu é, de fato, esse anjo, então me guarda, né? O custódio é aquele que guarda, né? É aquele que protege, que zela, que vai livrar ele dos azares diabólicos que ele tem, né? E olha como ele remata o poema dele. Mas vejo que por bela e por galharda, fosse que os anjos nunca dão pesares. Olha como ele remata. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, essas duas últimas estrofes, no caso, são oposição. Né? Que se tu fosse esse anjo de fato dos altares, né, que me guarda, tu ia me guardar, tu ia me zelar. Isso no plano espiritual. Mas no terreno, mas tu és linda, tu és galharda, né? Tu és bela,
muito linda. Mas os anjos não dão tristeza na gente, né? Anjo da felicidade. Mas você é um anjo, sim, que me tenta, né? Que me traz desejos, né? Me traz tentação da carne, mas não me guarda, não me guarda, né? Tipo assim, quando ele poderia fazer um poema para louvar a gatinha dele, o que, que ele faz? Tu é bonita mesmo, tu é uma flor, tu é um anjo que me tenta, né? Que me traz desejos e não me protege de nada. Que isso, cara? Qual é o teu problema, mano? Mas um grande poema barroco, né? Ah, e vamos ver agora por que ele é mais conhecido, né? Que é a poesia satírica. Então, Miguel de Matos, como eu falei antes, ele é conhecido por falar mal de todo mundo. Então, como ele é baiano, né? Como ele é baiano, ele viveu a época próspera, né? De açúcar, né? Dessa primeira fase do Brasil, né? Então, Salvador era a capital do país na época, né? E aí expandir, só que aí depois começou a decair. Mudou a capital, mudou a exploração do país. Né? Então ele falava mal das pessoas, dos mercadores, do governador, da igreja, de todo mundo. Né? Então ele era tão subversivo que por conta disso ele foi conhecido por Boca do Inferno. Né? Porque só falava baixaria. Né? Repito, eu não coloquei aqui o 2F, né? Os 2F que ele fala que é a Bahia. Né? Então, mas é um poema que fica bem claro essa baixaria dele. Como é que ele via a Bahia como um lugar, né? Que ele é de 2F. Um é de furtar, o outro, não vou falar qual é. Vocês entendem aí. Né? Que é para demarcar que é um lugar baixo. Né? Ou é de assaltante, ou enfim. É nesse sentido. Mas vamos ver aqui o Triste Bahia, né? O Triste Bahia, que é satírico, é de crítica, mas não é também tão baixo quanto outros que ele tem nesse sentido. Né? Então, ele fala assim: Triste Bahia, ó, quão de semelhante estás e estou de nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Né? Então, olha só, né? Ai, que Bahia triste, né? Quão diferente tá a Bahia e eu estou do nosso estado antigo, né? Antes era próspero. Olha como é que tá agora. Olha como é que tá agora. Parece, que, parece aqueles velhos assim, no meu tempo que era bom. Né? Olha como é que tá agora, só baixaria. Né? E aí, olha o contraste barroco que ele faz nesses dois versos. Pobre eu já tinha. Rica te vi já. Né? Então, pobre e rica é uma antítese. Né? Uma antítese. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Né? Então, ele vai dizer aqui, né, sobre essas trocas, né, da mercadoria, essas trocas do rico, né? E no decorrer do poema, ele vai colocar isso mais claramente, né, mas é muito pouco disso. E percebam, né, esse joguete de palavras. E foi me trocando e tem trocado, cultismo. Tanto negócio, tanto negociante. Cultismo, né? Cultismo. E aí diz assim, deixem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceita do sagaz brichote. Antes você tinha tanto açúcar bom aqui e aí tu trocou, né? Tem trocado e tem trocando esse açúcar por coisas que são inúteis, que são essas drogas de sertão, né? Que
você aceita do mercador de fora, né? Do importador, que traz essas coisas que não são tão boas e tu troca pelo açúcar, né? Que é o que a gente tem de melhor. Aí ele, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então tem uma crítica que ele coloca aqui, tem uma crítica que é clara, né? Então ele vai mostrar, né, que o lugar agora está vergonhoso, né, está perdido, sabe? Ele, ele mostra que no passado era bom e no presente está ruim, sabe? Acho que é legal marcar, lembra do quiasma, né? Então esse pobre de eu já ti, rica eu ti já, né? Porque ele, ele viu Bahia na época boa, na época que ela é próspera, né? E agora ele se lamenta, né? Ele viu uma Bahia sisuda, uma Bahia séria, que se transformou numa Bahia pobre, né? Porque o algodão na vestimenta é um tecido que seria pobre, né? Então, tive tão sisuda, tive tão séria, e agora eu tô isso daí, pobre, feita de algodão, tá? Certo? Né? Então, é nesse sentido que ele vai demarcar. Ele é um dos mais conhecidos dele, da crítica, e é bem legal, né? Diz aqui o Juan Romariz, ancestral do baiano, só não herdou a orelha pequena, né? Se gente balança mais tranquilos que ele, né? São mais de boa, né? Ele é baixaria, né? Ele é da baixaria. A galera Bahia é galera do bem, né? Ele é boca do inferno. Vamos mudar um pouco os ares. Né? A gente viu já o cúmulo da baixaria, cúmulo da sordidez. Vamos ver agora, então, uma coisa mais tranquila, que é o padre Antônio Vieira. Né? O Vieira, ele foi jesuíta da Companhia de Jesus. Então, estava aqui no Brasil na missão de catequizar o povo, né? Os indígenas, as pessoas que estavam aqui. Né? Então, ele chegou a presenciar a invasão holandesa no Brasil, né? Então, ele estava nesse período bem presente, né? E é destacado pelos seus sermões e pregações, né? Que às vezes contestavam práticas da igreja, como a Inquisição. E por conta disso, ele foi perseguido pela Inquisição. Quase mataram, coitado, mas não mataram, ele morreu de causas naturais depois. E aí o Antônio Vieira, ele tem uma obra literária bem vasta, com poemas, cartas, sermões, romances, mas é pelos sermões dele que a gente vai ter a parte mais conhecida, né? A melhor parte, né? E já que o Boca do Inferno foi a parte da poesia barroca no Brasil, o Padre Vieira, ele seria a parte da prosa, né? Então, o Galo de Matos, ele é muito baseado no estilo cultista, ou seja, jogo de palavras, como dizer, linguagem rebuscada. Já o Antônio Vieira, ele é conceitista, ele é do conceito, então ele gosta de trabalhar com o jogo das ideias, raciocínio lógico, né? A parte da retórica, né? Criando ideias lógicas e conceitos muito bem estruturados, certo? Então, o sermão tem esse formato daqui, né? Que é o introito, o exórdio, que seria apresentando o assunto, né? Depois desenvolve o argumento, que seria defendendo essa sua ideia, e no final tem a peoração, né? Que é a parte final que ele conclui. Então, é quase uma redação do Enem, né? Só que com outros temas, né? Mas é basicamente isso, né? Introduz um assunto, né? O tema,
bota argumento para defender o ponto de vista dele, e no final ele dá uma concluída, um fechamento. Eu vi aqui um, um texto de um sermão que ele é conhecido, né, que é o sermão sermão da 60ª, que ele diz assim, ele lê em latim mesmo, né, ecce exit, que seminare seminare. E aí ele continua. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece que este texto do livro de Deus não só faz menção do semear, mas também no caso de sair. Porque no dia da messe, hão-nos de medir a semeadora e hão-nos de contar os passos. Entre semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Então, olha esse jogo de ideia, né? Você sai a semear, então ele vai sair para semear a palavra, então eles vão semear sem sair do lugar, né? Usando o mesmo termo, né? Que é do latim. Entre semeadores do evangelho, os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que contentam em pregar na pátria. Todos terão sua razão. Mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Os que vão buscar a seara tão longe, onde de medir a semeadura e onde de contar os passos. Espera aí que eu me perdi aqui. Né? Vou reler, né? Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Os que vão buscar a tão longe, hão de medir a semeadura e hão de contar os passos. Os que estão aqui semeando sem sair, vão pagar a semeadura. Os que vão semear tão longe, vão medir isso e vão contar os passos de tudo que andou. Ah, dia do juízo, pregadores, os de cá, achar-vos-ei com mais passo, os de lá com mais passos. Olha só esse jogo que ele colocou aqui, né? Mais passo de ilha seria mais pátria, né, sabe? Mais pátria, mais palaciano, né? E vai achar o padre mais palaciano. Os que foram embora com mais passos, né? Mais andar, né? Ora, suposta conversão das almas por meio da pregação depende desses três discursos de Deus para o pregador e do ouvinte. Por qual deles ele não teria falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador? Ou por parte de Deus? Então, esse é um exemplo, né, da prosa barroca. Da prosa barroca. Certo? Em outras artes, né, como é que funciona? A gente criou a aula como uma imagem de uma catedral, né, lá de dentro. Como é que a gente vai entender isso em outras artes? Então, o barroco vai predominar com temas religiosos. Né? Ele vai ter uma dominância nos detalhes e nas formas. Sabe? Então vai ter muita riqueza, muito detalhe, né? Então tem que ficar vendo tudo para entender. Aqui tem um detalhezinho que ele colocou aqui. Nas personagens sempre vai ter uma expressão dramática, né? Uma cura bem evidenciada na expressão. E principalmente na cura vai ter jogo de luz e sombra, né? Isso é muito marcado. O barroco ele é conhecido pelo jogo de contraste, né? Então isso aqui é o comum. E também o contraste entre o divino e o humano. Né? Então, se o comum é utilizar temas religiosos, o tema vai ser esse contraste do divino com o humano. Essa aqui é uma escultura barroca. Né? E aí percebam o detalhe. Né? Percebam o detalhe. É feito em mármore. Mas, caramba, cara, olha só. Né? Ele consegue botar a dobra do tecido no mármore, que parece de seda. Né? Olha só como é louco isso. Parece de seda.
né? Parece que é macio, mas isso é mármore, né? Então, esses detalhes são bem colocados. E aí, olha o rosto da personagem, dramático, né? Então, isso é uma obra bem barroca. Certo? Esse aqui é o Las Meninas de Velázquez, né? Então, é uma pintura barroca muito conhecida, né? Então, olha só como ela é construída. Tem aqui ao redor, né, da cena partes muito escuras. O teto é quase todo muito escuro, quase não consegue ver nada. Mas no centro aqui, né, do plano que tá a menina aqui e tal, ele é claro. Olha o contraste de luz e sombra, né? E em termos de detalhes, olha bem aqui, ó. Consegue ver aqui o mouse? Aqui tem um espelho. Aqui tem um espelho. Né? Esse espelho ele estaria refletindo quem está enxergando ela. Né? Seria você, né? Seria alguém. Né? Mas é essa criação de coisa. Assim, caramba, como assim? Né? Quem são essas pessoas? Né? Que aí dá a dúvida aqui do poema. Do poema não, do quadro. Do quadro. Esse aqui é Crucificação do Pedro, do Caravaggio. O Caravaggio ele é um pintor barroco muito conhecido. Né? Então, fica evidente, né, que ao redor do centro é muito escuro. Mas no centro, claro, é como se fosse uma lanterna só sobre o personagem no meio e fica marcada nessa essa claridade, né? Que é do jogo de luz e sombra. Né? E aí percebo que o rosto dele é claro, né? É dramático, né? É perturbado, no caso. Essa é a marca barroca. Olha só isso na catedral, né? Muito detalhe. Tem muito detalhe. E aí, assim, veja que no centro seria o divino, e quanto mais se afasta, vai ficando mais mundano. Né? Não tem mais os céus, né? É mais parte da terra, desse contraste. Né? E é muito detalhe que a gente precisaria ficar um tempão olhando para poder perceber tudo, né? Porque tem muita coisa aí. Né? E na arquitetura, olha só, a igreja tem muitos detalhes, né? Olha só de coisinha, tanto que ela fica até meio enrugada, né? Porque tem vários detalhezinhos, né, na sua fachada. E tem algumas formas diferentes, certo? Então, a gente é marcado por muitos detalhes e essas formas diferentes. Né? E como é que está no Brasil isso? Ó, na escultura, a gente tem o Aleijadinho, né? Que ele era muito conhecido, né? Por fazer esculturas religiosas de madeira, né? Olha só como ele faz, né? Temas religiosos, tenta fazer uma expressão mágica aqui de Jesus, né? Esse é a obra dele. Olha aqui uma igreja, né? Barroca no Brasil. Olha como as suas formas são diferentes. Não é tudo reto, né? Tem a coisa mais curvas, a coisa mais curvas. E em Belém, tem alguma coisa do tipo? Temos a Igreja de Santo Alexandre, né? Ela é barroca. Né? Veja só como ela tem na sua fachada muito detalhezinho, né? Muitas coisinhas assim, essas formas. E isso aqui, ó, em cima, que é meio redondadinho, um caracolzinho, isso é o que chama de rococó, né? Que é esse ondulado aqui, né? Que é uma marca do barroco na arquitetura, rococó. E olha como ela é por dentro, né? Por dentro, ela tem muitos lugares que são sombra. Olha aqui no meio dela, dentro da igreja tem sombra e aí tem espaços mais iluminados. Então, ela não é toda iluminada. Se a gente for entrar na Sé ou for entrar na Basílica, ela é toda iluminada. Essa aqui não. Ela tem partes muito escuras e partes mais claras. E a Sé, ela seria barroca? Não seria barroca. Olha como ela é reta, né? Não tem detalhes. Né? Tem colunas, mas não tem detalhes. Ela seria o quê, então?
ela é neoclássica, que vai ser a nossa próxima aula. Então, é isso. Olha, esse final foi ótimo, né? É isso, então. Deixa eu parar a gravação aqui.